Tudo bem, com pessoal? vocês? A gente só quer dizer que é uma honra para nós poder estar aqui celebrando a esses 12 anos. Parabéns, Papo, parabéns pela família maravilhosa. Vocês são incríveis. Saber que temos formado líderes, salvado vidas, e tenho certeza, se você está aqui hoje, você hoje olha para Deus como pai. Por isso que você se vê como filho. E é uma honra. Parabéns para cada um de vocês. Nós temos 3 filhos. E tenho certeza que se eles estivessem aqui, iam estar aqui dançando também, cantando. Mas esses dias eles estavam falando comigo e eles falaram assim, é aniversário da igreja, e por que vocês falam que é aniversário se ninguém canta parabéns? Então eu queria ver se vocês topariam cantar um parabéns conosco nesse momento. Vamos cantar parabéns? Então vamos. Parabéns pra... Aleluia, obrigada a Deus. Feliz 12 anos, Ava Fazenda, nós amamos vocês. Amém, amém. Obrigado. Você pode se assentar? Querido, se eu não cantei, me perdoe, tá? Mas é que eu não queria esvaziar o lugar aqui. Ia sair no microfone a minha voz e ninguém quer me escutar cantando, pode ter certeza disso. Mas eu queria também cumprimentar, né, o pastor Papo e a Priscila, por tudo que vocês já fizeram na minha vida. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Na verdade, são meus professores e é uma responsabilidade muito grande falar aqui na frente deles, né? Então, mas com certeza a gente vai aprender muito da palavra de Deus hoje aqui. É um privilégio. Fiquei sabendo que o pastor Pio esteve aqui ontem, então aumentou ainda mais a minha responsabilidade hoje, né? Porque eles dizem que o fim vai sendo melhor do que o começo. Então, se o Pio começou aqui trazendo uma mensagem, imagina o que não vai ser amanhã à noite, né? Pelo menos fiquei com o meio aqui. Mas 12 anos, uma das passagens que me lembra, quando fala, na verdade, 12 anos ainda, a Bíblia relata como uma criança, né? Fala de criança. E eu me lembro muito daquela passagem onde Jesus estava entrando num burrinho, né? E algumas crianças e algumas pessoas e um grupo de pessoas estava ali colocando as folhas na frente de Jesus para ele poder passar, tirando seus mantos, colocando na frente de Jesus para ele poder passar. E eles glorificavam a Deus, exaltavam a Jesus, porque eles sabiam que o Salvador, o Messias, estava passando ali, né? E os pequeninos cantavam ali também, eles engrandeciam o nome de Jesus. E os fariseus, as pessoas, o povo da lei, os mestres da lei, eles vão até Jesus e eles dizem assim, ei, mande que estes se calem, porque eles estavam ali exaltando a Jesus, glorificando a Deus pela pessoa de Jesus, e aquilo era horrível para a religião da época. E eles queriam então que aquelas pessoas, aqueles pequeninos, todos aqueles ali que estavam cantando e exaltando a Deus por causa de Jesus, ficassem em silêncio. E Jesus dá uma resposta a eles. E Jesus diz assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu e você sempre entendemos que, se ninguém falar de Jesus, até Deus vai levantar uma pedra para falar. Mas não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava nos ensinando que se aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a única resposta de Deus, aquele que é a redenção de Deus, aquele que veio para a remissão dos nossos pecados, se aqueles que creem na salvação através de Cristo Jesus ficarem quietos, aqueles que creem nos comandos, nos mandamentos escritos em pedras, esses educarão o povo. E eu não posso permitir que isso aconteça. Então Jesus permite que aqueles pequeninos, que aquelas pessoas continuem exaltando o nome de Deus por causa da pessoa de Jesus, para que a religião não entrasse no coração das pessoas ali naquele lugar. As pedras não clamarão. Enquanto nós existirmos, as pedras não clamarão. Enquanto nós estivermos aqui exaltando esses que reconhecem a Cristo Jesus, as pedras não clamarão.
A Bíblia nos ensina que a religião e esses mandamentos escritos em pedras e esse tipo de guardar os mandamentos e essas coisas já estão terminando. A religião não tem vez diante do nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que o único caminho é Jesus. Nós sabemos que o único digno de todo louvor é Jesus. Nós sabemos que só existe salvação através de um só, não pelas nossas obras, mas através de Jesus. E aonde Jesus é exaltado, Jesus certa feita diz assim, que aonde eu enviarei o Espírito Santo quando eu for assunto aos céus. E porque Jesus foi glorificado, então o Espírito Santo da promessa veio. Ou seja, onde Jesus é exaltado, a presença do Espírito Santo ali está, e nós vemos as manifestações do Espírito naquele lugar. Por isso eu sei que hoje nós vamos aprender muito aqui. Por isso eu sei que hoje nós vamos poder sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque esse é um lugar onde as pedras não clamam, mas Jesus Cristo é exaltado. Porque esse é um lugar onde a gente pode glorificar e honrar ao único digno de todo louvor, chamado Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que reina para todo sempre. Amém? Queridos, Jesus é o único que merece a nossa atenção, é o único que merece a nossa adoração. Queridos, e quando eu me lembro dessa passagem, eu percebo que existe um desejo no coração de Jesus, de que as pessoas realmente falem a respeito dele, para que os outros reconheçam quem ele é. Que as pessoas divulguem a mensagem, para que os outros também reconheçam quem ele é. E hoje eu vim aqui, acho que Deus me deu uma palavra, que é tempo de crescimento. É tempo desse salão ficar pequeno. É tempo de vários cultos. É tempo de pessoas entrando aqui e reconhecendo a Jesus Cristo. Hoje eu escutei um testemunho fantástico, nós estávamos lá na Comunhão Cristal, em Curitiba, e eles fizeram um campeonato de skate hoje lá. E um dos meninos do skate que tinha vindo para a competição, para o campeonato, ele parou um dos pastores lá na igreja e falou assim, mas vocês são diferentes, né? Ele falou, sim, somos diferentes. Por que vocês são diferentes? O que é diferente em nós é Jesus. E ele falou, esse menino sem nada. Ele falou, então eu quero isso também. Como eu faço para ter isso na minha vida também? Ou seja, queremos declarar isso sobre esse lugar também. Tempo de crescimento. Pessoas entrando nessa porta e perguntando, por que vocês são diferentes? Né? Que as escamas caiam e as pessoas possam ver que esse lugar existe. Né? Nós não permitimos que Satanás impeça as pessoas de verem que essa igreja está aqui, que esse lugar é bênção para esse bairro, que esse lugar é bênção para essa cidade. Nós não permitimos que isso aconteça. Por quê? Porque nós sabemos que aqui existem pessoas que exaltam o nome de Jesus. Nós não queremos a casa cheia. Nós queremos pessoas glorificando a Jesus. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quanto mais pessoas, mais trabalho para o pastor. Então só um pastor louco é que quer muita gente. Né? Porque o que ele realmente quer são pessoas diante dos pés de Jesus. Nós queremos levar as pessoas a Jesus, nós queremos levar as pessoas a conhecerem a Jesus, nós queremos fazer com que as pessoas possam ter um relacionamento com Jesus. Não é um ministério grande, não é uma igreja grande, o que nós queremos é pessoas diante de Jesus. E é por isso que com esse coração nós podemos declarar, esse lugar será cheio de pessoas que amam a Jesus Cristo, cheio de pessoas que vão anunciar em toda a Fazenda Rio Grande que Jesus vive e Ele é a única salvação. Jesus Cristo seja exaltado sempre, sempre, sempre. As pessoas vão entrar aqui porque este é um lugar que exalta Jesus. Nós vamos ver as manifestações do Espírito Santo nesse lugar. Nós veremos muita cura, prodígios, milagres, maravilhas se realizando neste lugar. Nós veremos os testemunhos das pessoas, ouviremos os testemunhos das pessoas, porque eu fui naquele lugar, eu não sabia o que era, mas algo me atraiu lá, uma pessoa me indicou a ir lá, e quando eu entrei lá, eu fui curada do câncer que estava me matando, eu fui curado de uma paralisia, eu fui curado de tal doença, eu fui curado de tal coisa. Por quê? Porque lá é um lugar onde eles dizem que Jesus morreu e ressuscitou por nós, lá é um lugar onde eles dizem que Jesus já venceu a morte, e eu entendi que nele eu encontro a salvação de todos os meus pecados. Nele eu posso exaltar a Deus, nele eu posso ter comunhão com Deus. Um lugar
onde exalta a Jesus Cristo. É por isso que é tempo de crescimento. É tempo de crescimento. É tempo de abrirmos as nossas bocas, é tempo de anunciarmos a mensagem, o Evangelho, as boas novas, dizermos aquilo que Jesus fez por nós, de que é possível viver a vida eterna. Queridos, Jesus é muito mais do que tirar a gente de um buraco, nos tirar da morte. Jesus, ele nos promete vida em abundância, vida eterna. Queridos, o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... Me ajuda, para... Nele crer, mas tenha a vida eterna. Muitos lugares a gente vai, e quando a gente cita esse versículo, as pessoas dizem assim: não pereça. E como se o versículo acabasse ali. Como se Jesus fosse para mim só um escape das minhas necessidades, das minhas dores, dos meus problemas. Mas Jesus não quer te tirar apenas do pecado e do erro e do problema que você está vivendo. Jesus, ele está te prometendo uma vida abundante, uma vida muito melhor do que aquilo que você estava sonhando para você mesmo. Ele está propondo uma carreira diferente para você. Jesus, ele nos propõe sermos bênção na vida das pessoas. Você já pensou sobre isso? Para você poder abençoar alguém, você tem que ter mais do que para você mesmo. Ou seja, ele não quer apenas suprir a sua necessidade, mas ele quer depositar abundância nas suas mãos, para que você possa ser generoso a todo tempo, em qualquer oportunidade. Você que tinha mágoas, você que tinha dores, não consegue se relacionar, você que não conseguia fazer amigos, você que tem a palavra, a boca pesada, você que não conseguia estar diante de pessoas, ele não quer apenas tirar você desse lugar, mas ele quer dar para você a oportunidade de você ser aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que serve, aquela pessoa que dá uma palavra de carinho, de ânimo, de exortação, de consolo. Ele quer levar você a poder abençoar pessoas. Você que não tinha dinheiro para nada, ele não quer apenas tirar você da necessidade financeira, mas ele quer fazer passar nas suas mãos fortunas para que pessoas possam usufruir também desse dinheiro. Jesus, ele não quer que você apenas não pereça, ele quer te dar a vida eterna. Em um lugar onde Jesus é exaltado, há crescimento. Há um lugar onde nós anunciamos essa mensagem: ei, ele veio para que você tenha vida. Ei, ele veio para que você tenha paz com Deus. Pessoas são acrescentadas àquele lugar. Existiam dois tipos de multidão que seguiam a Jesus. Uma seguia para receber um milagre, a outra recebia para aprender da palavra, para ser edificado na palavra, para compreender quem são e poderem abençoar ainda mais pessoas. Jesus Cristo traz o crescimento. E aonde ele é exaltado, nós vemos o Espírito Santo se manifestando. Aonde ele é exaltado, nós vemos aglomerações. Existia uma casa em Cafarnaum e Jesus estava na casa dele. E diz que tinha muita gente ali, a ponto de que um aleijado que queria ver ele não podia entrar. Tiveram que romper o teto. Por quê? Porque na casa onde Jesus está, há multidões. E este é um lugar onde Jesus está sendo pregado. Este é um ponto de referência para essa cidade chamada Fazenda Rio Grande. Jesus é pregado aqui. É tempo de crescimento. E existe uma promessa na Bíblia para nós, para compreendermos que, de fato, nós podemos ter essa grande colheita aqui nesse lugar. A Bíblia diz assim em João capítulo 12, versículo 24: digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Querido, Jesus é o grão de trigo que veio, caiu na terra. Ele é o grão de trigo que veio à terra.
e ele morreu. Se ele morreu, pode ter certeza que ele não vai ficar só. Porque se ele morreu, ele dará muito fruto. Queridos, é promessa sobre este lugar. Jesus Cristo já morreu, por isso vai dar muito fruto. Não existe possibilidade de não frutificar. Não existe possibilidade de não multiplicar. Não existe possibilidade de não dar certo. Jesus Cristo já morreu. Querido, nós fazemos tudo a partir da obra perfeita de Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu. Por isso nós podemos declarar com confiança: é tempo de multiplicação, é tempo de fruto, é tempo de crescimento. Jesus Cristo é o grão de trigo. Jesus Cristo morreu. Ele existe agora uma promessa inclusa de que se ele morreu, ele dá muito fruto. A única maneira desse lugar não frutificar é se Jesus não morreu. Existe possibilidade de Jesus não ter morrido? Nenhuma. Se ele morreu, ele dará muito fruto. Esse lugar vai multiplicar. Jesus Cristo não pode ficar só, porque ele morreu. Jesus Cristo não pode ser o único Filho de Deus mais, porque ele morreu. Jesus Cristo não tem como ele ficar só, ele ser um grão de trigo que não dá fruto, que não cresce, que não aparece, porque ele morreu. Ele não tem a possibilidade de ficar só. Salvação está disponível agora a todos os homens. Nascer de novo é para todos. Todos nós podemos escolher responder o chamado de Deus sobre as nossas vidas e dizermos: eu entrego a minha vida a Jesus também. Todos nós, a salvação está disponível a todos os homens. Se tornar uma nova criação está disponível a todos os homens. Existem pessoas vivendo debaixo da escravidão do pecado, com dor, com angústia, sem poder tomar as suas próprias decisões. Sempre tentando tomar as suas decisões, mas sem saber que são escravizados por alguém, pelas circunstâncias. Mas nós podemos trazer uma mensagem que liberta eles desse próprio pensamento e coloca a vida deles nas mãos de Jesus. E Jesus pode conduzir essas pessoas a uma vida de paz, de alegria e justiça. Só Jesus. Só Jesus. Ele é a salvação de todos os homens, em nenhum outro nome há salvação, só em Jesus há salvação. A Bíblia nos ensina em Tito, capítulo 2, versículo 11, que porque a graça de Deus se manifestou condenadora, não acusadora, não salvadora a todos os homens. Ela se revelou salvadora, ela se mostrou salvadora a todos os homens. Ou seja, não existe alguém que possa olhar para Jesus e não se ver incluso nele. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Não existe como eu, como homem, olhar para Jesus e pensar: não, Jesus não é para mim. A Luísa, como mulher, olhar para Jesus e pensar: não, Jesus não é para as mulheres. Não existe possibilidade de o ser humano olhar para Jesus e não se identificar com Ele, porque ela se mostrou salvadora a todos os homens. Existe um texto que é fantástico, o profeta Isaías está falando a respeito de Jesus, do Messias, e de como Ele sofreria, morreria no nosso lugar. E Isaías capítulo 53, o texto diz assim, o versículo 2 ao 3 diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ao olhar para Jesus, ele estava tão desfigurado que nós não queríamos nem ver. Não tinha nada em Jesus preso naquela cruz, açoitado por aqueles chicotes, que fizesse a gente pensar que aquilo era uma cena bonita.
Jesus estava lá, de braços abertos, nu, diante de todas aquelas pessoas. Tinham colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. Eu não entendo muito de ciência, de medicina, essas coisas, mas dizem que eram tão profundos os cortes dos espinhos, os furos, a penetração do espinho, que a cabeça dele inchou, que ficou o dobro do tamanho. Imagine a cabeça inchando, ficando o dobro de tamanho. E cada vez que cresce, o espinho fica ainda mais fundo. Ao olhar para aquele negócio, não parecia um homem. Era um pedaço de carne dilacerado naquela cruz. Era Jesus morrendo por mim e por você. Não existia beleza ou majestade que nos atraísse. Nós não vimos Ele como rei naquela cruz. Nós não vimos Ele vencendo a morte. Nós estávamos vendo algo que não queríamos dar valor. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Na verdade, era tão feia a cena que nós não queríamos nem ver. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Olha o que o profeta está nos ensinando. Que Jesus estava tão desfigurado naquela cruz, que ninguém podia deixar de se identificar com ele. Ele era tão desfigurado, que qualquer um que olhasse para aquela cena, pensava, eu faço parte disso. Eu posso me ver nele. Eu posso me ver as minhas aflições, as minhas dores, as minhas perdas, todas neste homem. Homem de dores e sofrimento. Não existia como olhar para ele e pensar assim, não, eu acho que é um homem. Não, as mulheres estavam inclusas também. Ele estava tão desfigurado que não tinha forma humana. Que já não tinha, era um pedaço de carne pendurado. Não tinha como o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, olhar para ele e não se ver nele. Não tinha como o alto, o baixo, o homem, a mulher, olharem para ele e não se verem nele. Porque ele já não tinha mais forma para que qualquer pessoa que olhasse para ele pudesse se identificar com ele naquela cruz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não existe a pessoa pela qual você passe na rua, no trabalho, na escola, a qual não possa se identificar com a mensagem de Jesus. É tempo de crescimento. É tempo de multiplicação. Não existe pessoa que você possa olhar e falar assim, esse não merece. Esse não é bom o suficiente. Todos podem ser encontrados em Cristo Jesus. Todos podem se identificar com a morte de Cristo Jesus. Todos podem nascer de novo em Cristo Jesus. Todos podem receber uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, o grão de trigo morreu. E se o grão de trigo morreu, ele não pode permanecer só. Ele tem que dar muito fruto. Ele tem que dar muito fruto. É tempo de colhermos. Deus estava naquela cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo, em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Romanos 5, 8 vai nos ensinar que Ele demonstrou o seu amor por nós ao nos entregar Jesus na cruz para morrer por mim e por você quando ainda éramos pecadores. O que muda a vida das pessoas não é mandarmos elas mudarem de vida. O que muda a vida das pessoas não é um conjunto de regra, não é um bando de leizinha, não é. O que muda a vida das pessoas é elas terem o encontro e a consciência de que Deus ama elas. Eu nunca vi ninguém mudar por um bando de regras.
Talvez tentou domesticar durante um período a alma. Mas se você espremesse, saía suco ruim. Agora, a mensagem do amor de Deus, encontrada em Jesus Cristo, faz das pessoas uma nova criação. Não tem mais a possibilidade de sair suco ruim daquela nova criação. Não é mais fruta podre. É uma nova fruta. É uma nova criação. Jesus Cristo, só Ele pode. Só Ele pode. Existe a possibilidade para todos os homens agora se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Não é mais um direito só de Jesus. Ele veio como unigênito, mas ele foi assunto aos céus como primogênito. Agora, o grão de trigo morreu. E porque ele morreu, ele não pode permanecer só, mas ele vai dar muito fruto. E a Bíblia nos ensina em João capítulo 1, versículo 12, o seguinte: contudo, aos que o receberam, receberam quem? Diga comigo assim, Jesus. Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, nome de quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus, todos aqueles que creem no nome de Jesus, esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Queridos, filhos de Deus. Não estou falando que você se tornou herdeiro do Bill Gates, de alguém muito rico. Estou falando que você se tornou herdeiro de Deus. Filho de Deus. Você acha que um filho de Deus vai ter que ficar passando necessidade? Você acha que um filho de Deus vai viver uma vida sem ser bênção, sem um propósito de abençoar pessoas, sem um chamado, uma direção? Filhos de Deus. Eles têm um direito também. Por que eles têm esse direito? Porque Jesus nos deu esse direito. O grão de trigo morreu. E porque o grão de trigo morreu, ele não ficará só, mas ele dará muito fruto. O fruto aqui são as pessoas das quais nós anunciamos o Evangelho. Jesus Cristo dá muito fruto, como o trigo. Ele morreu para que pudesse dar muito fruto. Cabe a nós anunciarmos a palavra de Deus, para que essas pessoas possam vir a ter um relacionamento com Deus e nascerem de novo, nascerem de Deus, serem geradas por Deus, chamados de filhos de Deus, uma nova criação. E às vezes nós pensamos, ok, o pastor veio aqui, é mais uma mensagem eu preciso falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sou igual o pastor que sobe lá e fala do amor de Jesus e tal. E eu quero ensinar você hoje a falar de Jesus. Pode ser? Olha o que está escrito em João capítulo 12, versículos 17 ao 19. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro, ou seja, existia uma multidão vendo Jesus dar uma ordem: Lázaro, venha para fora. E Lázaro estava ressuscitando. Lázaro saiu do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Ou seja, aonde tem Jesus não tem fariseu. Eles falaram: eu não consigo impedir as pessoas de irem até Jesus. O mundo todo vai atrás dele. Porque Jesus é para o mundo todo, a religião não. A religião é para alguns especiais, exclusivos, que vivem daquele jeito, que concordam com tudo que você fala. Não.
Jesus e os fariseus não estavam no mesmo, as pessoas não seguiam, ou é um ou é outro. Mas o mundo todo o seguia. Por quê? Porque eles ouviam o testemunho daquilo que aconteceu com Lázaro. Eu era morto, mas agora eu vivo. Quantos de vocês se identificam com o testemunho de Lázaro? Eu era morto, mas agora eu vivo. Eu aprendi esses dias com um pastor amigo meu uma historinha, e ele contando a historinha eu achei muito boa, eu queria repetir aqui. Ele diz o seguinte, que o pai chama um filho de uns 7, 8 anos e fala assim: filho, vamos lá na igreja, vai vir um pastor de fora, e ele vai ensinar a gente a falar de Jesus. Ele vai nos ensinar a anunciar, a pregar Jesus. O menino ficou feliz com aquilo, falou: eu não sei fazer isso, eu vou lá aprender. E ele foi com seu pai à igreja. Chegou lá, sentou, pediu para o pai para ficar assim na segunda, terceira fileira para poder prestar atenção. E eles ficaram ali, e o preletor convidado veio, subiu, falou ali durante 1h30 mais ou menos. E o menino no final daquela mensagem puxou assim o casaco do pai e falou: pai, eu não entendi nada. Pai, eu não entendi nada. O pai olhou assim e falou: vai falar com o pastor, pergunta para ele, né, quais são as suas dúvidas, tal, vai ali falar com ele. E o menino foi lá, puxou o paletó do pastor e falou: pastor, tudo bem? Meu pai disse que você ia ensinar a gente a falar de Jesus. Eu não entendi nada do que você falou. O pastor sábio deu uma risada e falou assim: você quer aprender mesmo? Eu quero aprender mesmo. Então faça o seguinte, fale de como você era, daquilo que Jesus fez por você e de como é a sua vida agora. É só isso? É simples assim. Por que você não falou antes? Então é só falar de como eu era, o que Jesus fez por mim e como é a minha vida agora. É isso? É isso. Naquele primeiro mês, aquele menininho ganhou toda a sala de aula dele. E as pessoas vieram perguntar para ele, falando assim: ei, o que você está fazendo para essas pessoas, você trazer seus amigos para a igreja e falar do Jesus, e como que é isso, o que tem acontecido com você, como que você faz isso? Não, é muito simples. Eu falo de como eu era, daquilo que Jesus fez por mim e de como eu vivo agora. E agora ele já tinha se tornado um professor de evangelização. Já queria dar um curso. Como eu era, o que Jesus fez por mim e como eu sou agora. As pessoas vinham até Jesus por ouvir o testemunho do que havia acontecido com Lázaro. E todos nós temos o mesmo testemunho de Lázaro. Nós estávamos mortos, mas agora temos vida. Todos nós podemos contar o mesmo testemunho. E ao contarmos esse testemunho, ao declararmos essa palavra, como nós éramos, o que Jesus fez por nós, e como nós somos agora, as multidões, o mundo inteiro segue a Jesus. O mundo inteiro vai atrás de Jesus. É isso que o texto nos ensina. Os fariseus diziam: nós não podemos fazer nada. O mundo inteiro vai atrás dele. Por quê? Porque eles ouviam um testemunho: eu era morto, mas agora eu vivo. Eu era morto. Eu não tinha esperança sem Deus no mundo. Estava preso pela minha ignorância, pela minha soberba, pela minha arrogância, pelos meus próprios pensamentos. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Ele me libertou do pecado. E Ele me deu a palavra que é a verdade, para me tirar do engano e da ignorância. E agora, aqueles que conhecem a verdade, esses são livres, esses são verdadeiramente livres. Esses podem viver uma vida de filhos. E olha como eu vivo a minha vida de filho, exaltando a Jesus Cristo, glorificando a Jesus Cristo, abençoando pessoas. Aliás, deixa eu te falar, Jesus me fez tão livre que Ele inclusive me fez livre de mim mesmo. A ponto de eu não precisar viver a vida mais para os meus desejos, a vida mais do jeito que eu quero, a vida mais com as minhas certezas, tentando provar que estou certo, tentando provar que sei, tentando provar o que sou. Ele me fez livre inclusive de mim mesmo, para eu poder abençoar e servir as pessoas, poder amar pessoas, me entregar por pessoas, anunciar a palavra do Evangelho.
Ele me fez livre. É uma nova vida. E se você quiser, você pode ter essa vida também. É de graça e para todos. Não tem coisa mais simples do que isso, tem? E você pode falar com a certeza de que o grão de trigo morreu. E se ele morreu, ele não permanece só, mas dará muito fruto. Eles têm uma promessa, é só ir. Vamos abrir as nossas bocas, é tempo de crescimento. Eu quero declarar que uma onda de evangelização vai passar sobre essa cidade. Pessoas que já não estão buscando mais Jesus pelos seus interesses, ou para ter uma paz, ou para buscar alguma coisa financeira, para ter uma satisfação, uma alegriazinha pessoal. Mas pessoas que estão entregues a Jesus para anunciar o Evangelho e saquear aquelas pessoas que estavam indo para o inferno, sofrendo condenação, pagando pela culpa do pecado de Adão. Mas serem agora encontradas em Cristo Jesus, livres de toda condenação, de toda acusação, com paz. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus têm paz com Deus. Você consegue imaginar paz com Deus? Fechar os seus olhos e dizer Pai Celestial, e ter a certeza de que você está diante dEle, você está com Ele, Ele está em você, você está nele, você tem livre acesso, nada te separa, nada te condena, nada te tira daquele lugar. Pai Celestial, paz com Deus, paz com Deus. As pessoas angustiadas, tristes, padecendo, nós com uma palavra podendo tirá-las dessa dor para ter paz com Deus. Paz com Deus. Deixa eu te falar, você fala de Jesus para uma pessoa, você tímido, não sei se expliquei certo lá, né, pastor? Não tem problema, conta teu testemunho. Conta teu testemunho. Aí você vê aquela pessoa falando, eu quero Jesus. Aquilo desperta algo dentro de você. Você entende uma razão de viver. Você compreende um motivo para estar aqui. Você fala para mais um. Você fala para outro. 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 Quando você vê, você já não quer mais nada. Você só quer fazer isso. Você só quer que as pessoas saibam. Você só quer que as pessoas saibam que elas podem ser livres, que elas podem ter paz com Deus, que elas podem viver uma vida abundante. Não existe outro motivo de existência para o homem a não ser ter comunhão com Deus. E eu e você, a nós foi ofertada a oportunidade de sermos ministros da mensagem da reconciliação. Por nosso intermédio. Reconciliem-se com Deus. É tempo de crescimento, é tempo de multiplicação. O grão de trigo já morreu. E a Bíblia nos ensina o seguinte, em João capítulo 4, versículos 35 ao 38. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Queridos, vocês não dizem que vai ter uma colheita futura? Jesus estava falando a respeito de plantação mesmo. Era daqui 4 meses que eles iam colher. Vocês não falam que vocês discernem os tempos, vocês não falam que têm domínio sobre as coisas. Eu estou mudando isso hoje. Não acontecerá, já é. Eu e você precisamos viver com Jesus, não na mentalidade de que acontecerá, mas de que já é. O grão de trigo já morreu, e se já morreu, os campos estão brancos para a colheita. Os campos já estão brancos para a colheita. Queridos, o grão de trigo morreu. E se ele morreu, ele não pode permanecer?
só, mas ele dará muito fruto. Levantem os olhos, abram os olhos, vejam a vida espiritual. Vejam aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, aquilo como Ele está se movendo em nosso meio, assim como o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Abram os olhos e vejam. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abram os olhos e vejam. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ninguém nunca disse que nós tínhamos que ficar trancados aqui dentro. É o inferno que fecha a porta com medo de você, não é você que fecha a sua porta com medo do inferno. Ah, mas você viu agora o que estão ensinando nas escolas? Estou nem aí, Moisés cresceu no Egito. Ah, mas como que a gente vai afastar os nossos filhos desse mundo? Não vai, não vai. Aliás, você vai educá-lo na palavra de Deus e enviá-lo ao mundo. Não tem como, é isso aí. Pastor, você é corajoso, né? 3 filhos no mundo como está aí. 3 ganhadores de almas. 3 pessoas que vão pôr as pessoas no céu. 3 a mais para o nosso time. Pastor, como você põe filho no mundo aí agora? Como se não existisse as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, os mesmos demônios, as mesmas potestades, os mesmos principados desde a queda lá, desde o comecinho, é a mesma coisa, não mudou nada. Paulo diz que nós não somos ignorantes com relação às obras de Satanás, às armadilhas de Satanás. Ele não tem criatividade nenhuma. É o mesmo papinho desde sempre. Ele é perdedor sempre para tudo. Meu Deus do céu, você é uma potência, você é um filho de Deus com uma mensagem poderosa, com a capacidade de transformar vidas, mudar o destino eterno delas. Comunhão com Deus, paz com Deus, essa é a nossa mensagem. Abram os olhos e vejam. Os campos já estão brancos, já é tempo de colheita, já é tempo de passar a foice, já é tempo de trazer, e trazer, e trazer, e trazer, e trazer. Aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu colega, aquela sua colega, eles estão mais prontos do que você imagina para ouvirem a mensagem do Evangelho. Ah, mas ele tem um jeitão assim, eu acho que ele vai rejeitar. Não interessa o jeitão dele, não interessa o que eu acho. Eu sei que eu tenho uma palavra. O grão de trigo já morreu e ele vai dar muito fruto. E se eu tenho essa palavra, eu posso ir e anunciar poderosamente, com ousadia, com coragem, a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que cura. É tempo de multiplicação. É tempo de crescimento. É tempo. Nós colhemos fruto para a vida eterna. Vocês dizem, faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos. Queridos, e quando a gente fala de colheita, a gente fala de 2 coisas. A gente fala a respeito da planta que cresceu, e a gente fala do ser humano que vai colher. E a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38, o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastores. Você já viu ovelha sem pastor? Estamos em fazenda, né? Brincadeira. Horrível, me perdoa. Mas ovelha sem pastor, perdida. Sabia que a ovelha não sabe o que quer? Se você deixar sozinha, morre de sede, porque ela não sabe que ela quer beber água. É o pastor que conduz até a água,
é o pastor que conduz até a comida, é o pastor que conduz, o pastor que cuida. Debaixo da orientação, como ovelha sem pastores, ou seja, tudo morto, tudo sem orientação, tudo sem vida. Ao ver as multidões, porque pareciam ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Essa é a palavra que nós temos sobre essa igreja. 12 anos, a colheita é grande. Por quê? Porque o grão de trigo, se morrer, não pode ficar só, mas ele dará muito fruto. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se você olhar para o seu lado, você vai pensar: nossa, parece pouco. Nesse grupo aqui, para ganhar a cidade inteira, os trabalhadores são poucos. Então disse aos seus discípulos: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Queridos, existe um Senhor da colheita, e o nome dele é Espírito Santo, que é aquele que nos conduz quando vamos anunciar a mensagem do Evangelho, que é aquele que nos ensina a pregar. E quando Jesus é exaltado, o Espírito Santo se manifesta naquele lugar ali. E existe um só Senhor da colheita. Nós te pedimos, Espírito Santo, envie ceifeiros. Espírito Santo, levante ceifeiros neste lugar. Levante pessoas ousadas, cheias do poder de Deus, para anunciar a palavra. Assim como aqueles primeiros apóstolos levantavam ousadamente, anunciavam a palavra com coragem, que assim seja a palavra de Deus nas nossas bocas. Espírito Santo, levante ceifeiros. Na verdade, a palavra é o seguinte: os ceifeiros já estão aqui. Os improváveis, os diferentes. A palavra é a seguinte: assim como eu estava com os valentes de Davi, esses valentes é o que eu estou levantando aqui. Aqueles que não tinham jeito, aqueles que pareciam que não iam dar em nada, aqueles que não tinham status, aqueles que não tinham mais força. Deus escolhe os improváveis. Deus quer trabalhar e abençoar pessoas através das nossas vidas, improváveis. Quando eu tinha 10 anos, sabe quando eu ia subir aqui na frente e falar com você? Eu participava da IBI lá na igreja, lá. E tinha um pastor agora é pastor lá, pastor Marco Aurélio, lá de Maringá. E ele fazia o seguinte: ele levava todas as crianças lá na frente, e ele enfiava o microfone na boca de uma e falava: hoje você ora. E eu travava. Eu fugia, eu me escondia, jamais. Trabalho na escola? Jamais. Eu faço o cartaz, eu faço a pintura, eu falar? Nunca. Nunca. Eles, hoje eu estou aqui. Vou falar nesse final de semana aí 4 vezes. Para multidões. Que loucura, teve um dia que me colocaram para orar num estádio, 45 mil pessoas no estádio. Você pega o microfone, não tem nem para onde olhar. Porque aqui você vê o olho das pessoas, lá você olha só um monte de pontinho assim, o que você faz? Fecha o olho e ora. E deixa eu te falar, toda vez que eu vou subir, eu falo: Espírito Santo, você está comigo? E toda vez ele fala: eu estou. Toda vez ele pergunta: você está comigo? E eu tenho o privilégio de responder: eu estou. E ele se manifesta. Ele faz valer a palavra de Deus. Queridos, eu gostaria de pedir que vocês colocassem em pé.